Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, é um filme de 2012 que mescla uma grande figura histórica e um dos mitos mais populares de todos os tempos, em um filme que impressiona por ser tão criativo e absurdo que consegue ganhar uma vida por ele mesmo. E hoje veremos a história do protagonista e sua complicada jornada de jovem até o dos presidentes mais influentes de todos os tempos dos Estados Unidos. Olá, seres da noite! Hoje, antes de entrarmos no mundo da caça de vampiros, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, compartilhasse, ativasse o sininho e comentasse qual outro filme ou franquia gostaria de ver por aqui. Para quem puder se tornar membro por apenas R$ 1,99, como essas pessoas aqui na tela, terá acesso antecipado a muitos vídeos, além de prioridade de resposta, entre outros, ou se não, doação direta. Para quem ainda não for inscrito, saiba que Abraham Lincoln lutou por igualdade e agora pede que aperte este botão. Aviso: este vídeo é baseado no filme, pois essa obra, além de ser baseada em um livro, é também composta de uma realidade fantástica, com inspiração de uma figura verdadeira. Então, o livro e o real são apenas inspirações. O que me interessa aqui é o filme. Afinal, não tem essa de certo ou errado, afinal de contas, aqui é uma adaptação. O filme começa com Abraham em 1818, onde ele tem um grande amigo chamado de Will Johnson, que tentando salvar este seu companheiro de maus tratos, é que o primeiro vampiro cruza o seu caminho, Jack Bart, que, devido ao problema causado por ele, tem seu pai desempregado e a vida de sua mãe como pagamento pela dívida de seu pai. Durante a noite, Bart invade a casa dos Lincolns e coloca algum tipo de substância mortal na mãe dele. Ele consegue ver o rosto vampírico de Jack e também assiste, sem poder fazer nada, a agonia de sua mãe e cresce com um desejo de vingança. 9 anos depois, em 1927, após o falecimento de seu pai, ele resolve quebrar a promessa e consegue encontrar o algoz de sua mãe. Enquanto estava no bar se preparando, ele se encontra com Henry Sturgis, que parece apenas alguém preocupado, mas, na verdade, seria um vampiro em busca de discípulos para a eliminação dos seus iguais. Abraham encontra Jack e, depois de disparar em seu olho, descobre que estava lidando com um ser que não era humano e este o ataca. Ele é salvo por Henry, então começa uma grande amizade que se provaria muito próspera pelas eras. Temas quase centrais. Will e Henry são figuras distintas no caminho de Abraham, pois eles são diferentes do nosso protagonista. Um deles, vítima de uma sociedade horrível e escravagista, o outro por ser um monstro um tanto controlado. Ainda assim, Abraham se demonstra aberto a todos e tenta construir um mundo melhor para todos, com igualdade, algo bem marcante na carreira da figura histórica de verdade. O treinamento. Henry, ao ver o jovem Abraham tentar finalizar um vampiro, começa com ele um treinamento. E é algo que fica, pra mim, um tanto sem explicação e sem noção. O vampiro diz que poder de verdade está na verdade, e que com isso Abraham conseguiria fazer coisas incríveis. Ele consegue dar um golpe e destroçar uma árvore. Eu sei que isso é para capacitar o protagonista e também para dar poderes a uma figura praticamente mítica dos Estados Unidos. Ainda assim, poderia ser algo com tanto mais de lógica interna. Além disso, ele aprende a usar um machado para o combate de perto, ainda que para mim não utilize a arma em seu potencial total, perdendo um momento e energia em alguns golpes, ficando mais de estilo do que brutalidade, que seria um propósito de um machado. O treinamento também traz lutar no escuro para prever os movimentos dos vampiros, que podem ficar invisíveis e se mover muito rápido, além de aprender as fraquezas, a prata e a retirada da cabeça. Assim, ele agora seria um grande agente contra as forças dos vampiros. Se está se perguntando tudo sobre os vampiros e quer que eu faça um vídeo sobre o assunto, saiba que eu já fiz. Depois de ver esse aqui, dá uma olhada lá. Springfield, 1937. Lincoln é enviado para Springfield a mando de seu tutor. Ele deveria se estabelecer na cidade enquanto esperava por comando deles.
Assim, os vampiros seriam eliminados aos poucos e conforme a vontade do plano. A única coisa que ele deveria evitar seria criar vínculos com outros humanos, pois a vida de um caçador deveria ser solitária, para não ter pontos fracos. Assim como em Supernatural, isso não foi seguido. Ele se envolve com Mary Todd, uma bela jovem local. Com o tempo, eles percebem que o problema dos vampiros é muito maior. Primeiro, percebem que o número deles é muito grande e estariam em posições de poder ou com acesso à informação, entre outros trabalhos estratégicos. Neste momento, Abraham se demonstra um grande caçador, eliminando vários e, em segredo, tendo uma relação com Mary e reencontrando o seu velho amigo Will. Porém, apenas um homem não poderia acabar com tudo. Vingança e casamento. Com o tempo, o caçador se torna um grande problema para os vampiros, e o estopim vem depois que Abraham consegue a sua vingança contra Jack, em uma batalha muito interessante, onde vemos que o machado tem uma arma dentro. Ao mesmo tempo que descobre que seu amigo era um vampiro, o que causa uma ruptura de confiança entre eles, e então Abraham resolve se casar com Mary. Ele coloca em mente que prefere resolver os problemas de outro meio do que do seu amigo, e tem o potencial para fazer muito mais. Adam, o primeiro dos vampiros, e Vadoma sequestram Will e fazem um convite ao caçador. Eles, como Obi-Wan, caem na armadilha, de propósito, e assim como o General Kenobi, derrota vários e com muita facilidade, demonstrando que até mesmo os mais fortes de Adam não podem com o poder bruto do futuro presidente. Aqui, Adam fala sobre a história deles e que eles têm uma proposta para lhe fazer, que se derrotasse Henry e se tornasse livre de seu mentor, quem sabe eles os deixariam em paz, pois eles estariam usando o sul dos Estados Unidos para tentar dominar o resto do país. Ele escapa com a ajuda de Joshua Speed, um grande amigo que lhe deu oportunidade de trabalho e seria um aliado até o fim. Com o grupo formado, Abraham acha que tem um problema muito maior do que apenas alguns vampiros, um risco nacional. E por isso, precisam de mais poder do que apenas um homem poderia produzir. Precisavam acabar com a instituição que os vampiros se fortaleceram, a escravidão, e libertar a todos. A grande carreira política. A história de Abraham Lincoln como presidente e a Guerra Civil Americana é um assunto muito, mas muito maior do que o meu vídeo sobre um filme de vampiros poderia ser. Existem fontes muito boas que podem te explicar isso de forma muito mais inteligentes e com detalhes que eu possa fazer. O que é preciso de entender é que Lincoln sempre foi um simpatizante da liberdade, mas o conflito inicialmente não foi abertamente sobre isso, e sim foi um desenvolver. Ideia que o filme tenta passar, ainda que de forma breve. Ainda assim, o importante aqui é que se torna um grande líder político e, depois, o presidente, deixando seu machado de lado para conseguir obter um grande resultado em uma escala nunca antes vista. E o confronto com o sul escravagista é um conflito lento e horroroso que dura 4 anos e foi um dos conflitos mais sangrentos de todos os Estados Unidos. E a grande tragédia que acontece na vida pessoal com o filho de Abraham, infelizmente, é verdade. Claro que não foi pelas mãos da Vadoma com o mesmo veneno utilizado da sua mãe, mas este fato durante a sua vida acontece durante a Guerra Civil. A estratégia final. O Sul estava com grandes problemas para manter o nível do combate, e por isso eles precisaram aceitar os homens de Adam para terem alguma chance de conseguir vencer o confronto. Novamente, um assunto bem complicado. E possivelmente foi exatamente isso que os vampiros estavam planejando desde o começo, pois existem várias evidências que os exércitos do Sul nunca poderiam continuar a realmente lutar por vários motivos. Claro que quando se coloca criaturas sobrenaturais com fraquezas bem específicas contra pessoas normais, é algo bem injusto. Nenhum daqueles tinha nenhum por cento do conhecimento de Abraham ou outros caçadores, e por isso a guerra começa a virar. No lado dos humanos, eles fazem o plano deles. Eles pedem toda a prata disponível para as pessoas e também de outras fontes. Isso para mandar aos frontes de batalha, acabando com um outro plano dos vampiros e possivelmente o fim de um grande esquema. Mas Abraham queria mais. Abraham Lincoln faz de tudo para parecer que estaria levando toda a prata por um trem.
até mesmo fazendo com que o seu amigo Joshua fingisse que estava lhe traindo. Só que, na verdade, todo o material estava sendo transportado pelas vias secretas que os negros usavam para libertar escravos, que também tinha o nome de Railroad, ou trilho em inglês, estrada de ferro, um dos códigos usados pelas pessoas para disfarçar as suas falas. Assim, com muitas canções da época. É uma função da língua que eu acho genial e me fascina pessoalmente. Mas voltando para a porradaria. A jogada de gênio foi de conseguir atrair muitos vampiros para o mesmo lugar e conseguir dar conta de muitos, e se precisar, até mesmo eles iriam junto para de arrasta. Mas, fazendo um bom trabalho. Ele consegue derrotar muitos no carregamento falso, onde tinham apenas pedras. Até mesmo o primeiro dos vampiros aparece por lá e é derrotado por Abraham. E ele faz as pazes com seu amigo e mentor Henry quando ele segura o trem para que ele pudesse saltar. O fim da guerra. Com o carregamento de prata chegando ao fronte de batalha, o conflito não duraria muito. Até Voldemort é derrotada por Mary com um brinquedo de prata que usa como munição. O conflito em geral também logo termina e os Estados Unidos estavam novamente unidos, e Abraham Lincoln entraria como um dos maiores presidentes de todos os tempos na história, sendo visto com o mesmo nível de respeito dos primeiros presidentes, como George Washington. O final do filme mostra ele indo para o teatro com Mary, e para quem conhece a história, sabe que ele foi baleado por John Wilkes Booth, com um tiro pelas costas. Ele seria uma pessoa que acreditava nos ideais da Federação do Sul. É isso aí então, meu povo. Para quem chegou até aqui, muitíssimo obrigado. Não esquece de deixar aquele like, compartilhar, comenta, põe aí Abraham Lincoln 2025, que eu vejo todo mundo então aí na próxima.